Esta de cirurgia conferência será gravada agora. e, e gostaria de agradecer também ao Petros, meu amigo pessoal, diretor de marketing da Liga de Cirurgia Plástica também. E aí eu estendo todos os meus cumprimentos a todo mundo que está aqui prestigiando a nossa discussão aqui. O Petros me convidou para falar sobre câncer de pele. Ele falou: vamos fazer um web meeting sobre câncer de pele. Eu falei para ele: isso é um tema muito extenso, então a gente precisa pelo menos dividir em 2 encontros virtuais aí para que a gente consiga abranger um pouco melhor esse assunto. Então eu pensei em dividir da forma mais tradicional que a gente faz, dividir uma aula entre câncer de pele não melanoma e câncer de pele sobre o melanoma. Então a gente vai falar hoje aqui sobre câncer de pele não melanoma. Eu fui de liga acadêmica, eu fui da Lamugem, lá da Univas, e eu sei que o público é muito heterogêneo muitas vezes. Tem gente na liga que é do começo da graduação, tem gente que é do final da graduação, eventualmente tem gente que já é graduado, já se formou, mas que presta algum tipo de auxílio à liga. Então, eu preparei uma aula que a gente consiga englobar o conhecimento desde quem está começando até quem está um pouquinho mais avançado, tá? Então, vamos começar aqui? Então, para a gente iniciar, eu trago aqui uma ilustração da pele para mostrar que a pele é dividida na camada mais superficial, que é a epiderme. Nós temos a camada um pouco mais profunda, que é a derme, e até chegar a um subcutâneo ou hipoderme. E aqui a gente vê uma fotografia um pouco mais aproximada da epiderme, e a gente consegue notar que a epiderme ela tem as camadas, né, e tem vários tipos de célula que compõem a pele. Tá? Então nós temos aqui a camada córnea, a camada granulosa, a camada espinhosa, a camada basal, que todas essas camadas são feitas a partir de células escamosas, tá? Chamadas de ceratinócitos. Mas nós temos outras populações de célula também dentro da pele. Nós temos, por exemplo, os melanócitos, nós temos, por exemplo, células de Merkel, que não estão representadas, nós temos células de Langerhans, nós temos componentes de glândulas sebáceas, de glândulas écrinas. Tá? Então, quando nós falamos de câncer de pele, na verdade, qualquer uma dessas células pode ser a célula que dá origem ao câncer. Então, nós podemos ter, por exemplo, um câncer de células de Merkel, que são um câncer derivado da célula de Merkel. Nós podemos ter um carcinoma sebáceo, que é um tipo de câncer das glândulas sebáceas. Tá? Mas quando nós geralmente nos referimos a câncer de pele não melanoma, né, nós estamos nos referindo ao tipo de câncer de pele que vem dos queratinócitos. Tá? Por quê? Porque é o tipo de câncer mais comum. Os outros tipos de câncer de pele são bem mais raros. E aí, quando a gente fala, então, de câncer de pele, de um modo geral, a gente está falando do melanoma e dos cânceres de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Então, a gente vê aqui um pouquinho mais aproximado que o carcinoma espinocelular, ele é derivado das células da camada espinhosa, e o carcinoma basocelular é um tipo de câncer de pele derivado dos ceratinócitos da camada basal. Então, claro que hoje aqui a gente vai conversar sobre carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, que são os tipos de câncer de pele mais comuns, né, mais prevalentes e mais incidentes. E qual que é a importância de a gente falar, então, sobre esses dois tipos de câncer de pele? Então, eu trago aqui essa tabela, a tabela do INCA, mostrando que essa estimativa para o ano de 2020, percebam que 83.770 homens são estimados a terem câncer de pele não melanoma no ano de 2020, 93.160 mulheres, essa estimativa do INCA para esse ano. Então a gente percebe que é uma doença altamente prevalente. Então é muito comum câncer de pele, carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. Então, embora eles não sejam cânceres muito agressivos, que vão ter uma alta taxa de mortalidade ou alta taxa de letalidade, eles têm uma prevalência muito grande e levam a morbidade grande nos pacientes, né, cirurgias grandes que levam a desfiguração, né, enfim, e um alto custo de saúde, tanto para o SUS quanto para o sistema privado. Então, percebam que o câncer de pele não melanoma, aqui, eles têm uma prevalência maior na população idosa. Tá? Esse gráfico aqui mostra aqui, então, em azul, a incidência de câncer de pele não melanoma em homens, em mulheres,
e o pico deles é em pacientes mais idosos, né? Isso contrasta um pouco com o melanoma, que ele tem menos influência da idade na sua incidência. Então, a doença que a gente vai falar hoje é uma doença principalmente de idosos, e a gente vai, na semana que vem, falar sobre melanoma, a gente vai ver que tem algumas diferenças importantes. E quais são esses fatores de risco para o câncer de pele, principalmente câncer de pele não melanoma, né? Alguns fatores de risco entre câncer de pele não melanoma, eles se confundem. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Um dos principais fatores de risco para o surgimento de câncer de pele é pele clara, cabelo claro, olhos claros, ou seja, o fototipo baixo do paciente é um principal fator de risco. História de queimadura, exposição solar, sem dúvida, é o principal tipo de fator de risco associado ao câncer de pele. Então, locais em que tem muito exposição solar, muitos nevos, ele está associado a um fator de risco a um câncer chamado de melanoma, né? Mas viu-se também, alguns estudos mostram que os pacientes que têm múltiplos nevos são geralmente pacientes que são um fototipo mais baixo. Então, esses pacientes, por terem um fototipo mais baixo, também têm uma maior predisposição a ter câncer de pele não melanoma. História familiar, né, ou história de câncer de pele, também está associado ao risco de maior risco de ter câncer de pele não melanoma. E aqui, uma alteração do sistema imunológico. Aqui eu queria fazer uma pausa para discutir um pouco melhor com vocês. O carcinoma basocelular, sem dúvida, é o tipo de câncer de pele mais comum. Ele é muito mais comum do que o carcinoma espinocelular. Porém, nos pacientes imunossuprimidos, principalmente nos pacientes que são transplantados de órgãos sólidos, essa proporção ela se inverte. Então, o carcinoma espinocelular passa a ser mais comum do que o carcinoma basocelular nessa população específica de pacientes transplantados de órgão sólido, principalmente. E história de exposição à radiação também está relacionado a câncer de pele não melanoma. Aqui é radiação que a gente fala de radioterapia, tá? Não é radiação solar, é outro tipo de radiação. E falando em radiação solar, como a exposição solar é o principal fator de risco para o surgimento de câncer de pele, eu gostaria de falar algumas poucas palavras aqui com vocês sobre isso. Tá? Então, nós temos a radiação ultravioleta, ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. A radiação ultravioleta C, ela fica retida na camada de ozônio, ela não tem importância médica aqui para a gente, né? O que tem a importância é a radiação ultravioleta B e a radiação ultravioleta A. A radiação ultravioleta A, percebam que ela consegue penetrar até uma profundidade maior, né? A derme reticular, chegando até a hipoderme por vezes, enquanto que a radiação ultravioleta B ela é mais superficial, ela só chega até a epiderme ou camadas superficiais aqui da derme papilar. Tá? Então, para quem não está muito habituado aos termos, a derme papilar é a parte mais superior da derme, enquanto a derme reticular é a parte mais profunda da derme. Tá? Então, a radiação ultravioleta B, ela geralmente chega até a derme papilar, que é a parte mais superficial. Qual que é a importância disso? A radiação ultravioleta B, ela está mais associada com dano do DNA, ou seja, ela é mais carcinogênica, ela é mais responsável pelo surgimento de câncer de pele. Enquanto a radiação ultravioleta A, ela tem mais alteração do colágeno, ela está mais relacionada ao fotoenvelhecimento, tá? Então, daí, a gente consegue entender porque aqui tem aquela recomendação clássica dos dermatologistas, né, de falar para as pessoas evitarem tomar sol entre as 10 e 16 horas. Né? Por que aqui a gente tem essa recomendação? Percebam aqui que aqui a linha do tempo, no dia, né, de 6 horas da manhã até as 19 horas, que a radiação ultravioleta A ela tem mais ou menos a sua incidência constante ao longo do dia. Enquanto a radiação ultravioleta B, ela aumenta a sua intensidade entre as 10 e as 16 horas, 15 horas, né, com pico ao meio-dia. E como ela está mais associada com o desenvolvimento de câncer de pele, por isso que a gente faz essa recomendação de evitar exposição solar nesse interregno. Então, agora falando especificamente do carcinoma basocelular, o carcinoma basocelular é o tumor mais frequente, não só de pele, mas de uma forma geral. É um tipo de câncer que tem uma baixa mortalidade, como a gente conversou, uma baixa letalidade, porém ele tem uma alta morbidade. Então, ele leva a cirurgias grandes por vezes, de desfiguração, um alto poder invasivo.
O carcinoma basocelular praticamente não dá metástase. Se vocês forem ler as maiores bibliografias, eles citam que a probabilidade de um carcinoma basocelular levar a metástase é de 0,053%. Então é muito raro, são poucos casos relatados na literatura de metástase de carcinoma basocelular. É virtualmente impossível de acontecer, mas em alguns casos acabam ocorrendo. Do ponto de vista clínico, a gente divide o carcinoma basocelular entre carcinoma basocelular nodular, superficial e o morfeiforme ou esclerodermiforme, tá? Então a gente tem um outro tipo que chama fibroepitelioma de Pincus, mas que ele é mais raro, mais específico para dermatologia, a gente não vai entrar em detalhes sobre esse. A gente vai conversar sobre esses três tipos principais, tá? Nodular, superficial e morfeiforme, sendo que o nodular é o tipo mais comum. O carcinoma basocelular nodular é aquele clássico que todo mundo já ouviu falar. Ele nasce como uma pápula, ele se apresenta como uma pápula eritematosa, que tem caracteristicamente um brilho perláceo, né, uma cor perolada. Tá? Ele brilha principalmente quando a gente coloca contra a luz. E ele apresenta finas telangiectasias. Aqui já mais um nódulo na ponta nasal de um paciente. Percebam aqui o brilho que ele tem. Quando a gente consegue ver quando teve a fotografia, ele brilhou bastante. E percebam no detalhe aqui os vasos arboriformes, são esses vasos finos que compõem o estroma do tumor. E é um tumor que frequentemente apresenta exulcerações ou ulcerações, como a gente está vendo aqui. Aqui o detalhe de um carcinoma basocelular nodular, também percebam que é uma pápula eritematosa com um brilho perláceo bem característico, e se vocês prestarem bem atenção, vocês conseguem ver aqui esses finos vasos, né, essas ramificações. Nós chamamos isso de vasos arboriformes ou telangiectasias arboriformes. Aqui é uma pequena área exulcerada também. Então, é um carcinoma basocelular bastante característico, né, muito típico. Então, isso é a apresentação do carcinoma basocelular nodular. Tá? Nós, frequentemente, como dermatologistas, utilizamos aqui um instrumento, né, o dermatoscópio. Quando a gente coloca o dermatoscópio sobre a lesão, a gente consegue ver com um maior detalhe os vasos, a gente consegue ver algumas estruturas, não vai dar tempo de a gente discutir aspectos dermatoscópicos, mas a gente consegue ver alguns glóbulos cinza azulados, que é característico de carcinoma basocelular, e fica muito mais fácil de visualizar. Agora a gente falando do carcinoma basocelular superficial, percebam a diferença clínica, ele não é nódulo, ele não é uma placa mais elevada, geralmente ele é uma placa assim, mais plana, geralmente eritematosa, às vezes a borda bem nítida, porém irregular, e caracteristicamente tem essas pequenas exulcerações, algumas crostas por sobre ele, e pode atingir até grandes dimensões. Aqui uma foto um pouco mais próxima, perceba essa placa rosada, também com essas pequenas crostas aqui por sobre ele, mas a borda bem delimitada. É bem diferente, né, o carcinoma basocelular superficial do carcinoma basocelular nodular, a gente já viu. E por último, a gente tem aqui uma fotografia do carcinoma basocelular morfeiforme ou esclerodermiforme, eu prefiro o nome esclerodermiforme. Perceba que ele tem uma aparência de cicatriz, tem as bordas bem irregulares, bordas não são nítidas, a gente não consegue delimitar onde é pele normal e onde é doença, onde é tumor. E aqui é muito importante isso para vocês que vão fazer cirurgia plástica, que vão operar, tratar esses pacientes com cirurgia, que vocês vão ver que tem bastante dificuldade de conseguir delimitar a tumoração, até onde você vai, porque ele parece muito uma cicatriz, a gente não consegue muito bem delimitar. Mas percebam que ele mantém o brilho perláceo dele aqui, essas áreas mais brancas nacaradas, e se você palpar essa lesão, ela é uma lesão bastante dura, realmente parece bem uma cicatriz. Mas do ponto de vista de tratamento, esse é um tumor que é especialmente difícil de tratar. Bom, como é que a gente confirma o diagnóstico, então, do carcinoma basocelular? Claro que nós que temos uma grande experiência de ver esses tumores, a gente consegue basicamente diagnosticar eles clinicamente, né? Mas como é que a gente realmente firma o diagnóstico com certeza? Tá? Então, se a gente está diante de uma lesão que a gente tem suspeita que é um carcinoma basocelular, a gente faz uma biópsia, né? Uma biópsia que nós geralmente utilizamos esse instrumento, é um punch, ele tem vários milímetros, vários tamanhos, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6 milímetros. Geralmente
a gente acaba utilizando entre 3 e 5 milímetros para biópsias incisionais, retiramos um fragmento e mandamos a análise para histopatológico. E aqui começa a grande arte da dermatologia, né, que é fazer uma correlação clínica patológica. Tá? Isso eu vou pedir bastante atenção agora de vocês aqui. Que é por que a gente chama de carcinoma basocelular superficial, nodular ou esclerodermiforme, né? Vamos pensar junto aqui se a gente consegue fazer essa correlação clínica patológica, que isso vai ser muito importante para quem vai tratar esses pacientes do ponto de vista cirúrgico, tá? Então aqui a gente tem, que a gente conversou, um basocelular superficial, tá? Por que ele recebe esse nome superficial? Então vou mostrar um pouquinho de histologia aqui para vocês. Isso aqui é o que a gente vê na peça cirúrgica, tá? Então, aqui é a camada córnea, que a gente começou, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. Essa área aqui, vocês percebam que a pele vem praticamente normal, chega aqui, tem uma alteração. Isso é um broto de carcinoma basocelular. Tá? Aqui ela volta a ficar normal e isso aqui é o outro broto de carcinoma basocelular superficial. Então, percebam que ele tem esse nome porque ele realmente é muito superficial, ele é muito próximo aqui da superfície da epiderme. Vocês concordam aqui que se você jogar um ácido, se eu fizer crioterapia, eletrocoagulação, algum método destrutivo, é fácil de eu chegar nessa área aqui. Então, a gente consegue dizer que o carcinoma basocelular superficial é um tipo de carcinoma basocelular de baixo risco. De baixo risco de quê? De recidiva, é fácil de tratar ele. A gente consegue destruir com uma certa facilidade esse tumor. Agora percebam essa outra lesão, carcinoma basocelular nodular, que a gente conversou ali anteriormente, tá? Percebam que ele já é um nódulo, tá? Um nódulo que ele vai bem mais profundo, ele já não é superficial, aqui a gente está vendo ó, a camada, a epiderme, tá? A epiderme bem fininha, e toda essa estrutura azulada é o tumor, tá? Então a gente percebe aqui que ele é um tumor que vai mais profundo do que o superficial, ele já é um pouquinho diferente. E ele chama nodular ou sólido, né? Porque ele é bastante denso assim. Só que percebam que ele é bem delimitado. Você consegue muito bem ver que ele começa aqui e ele termina aqui. Ele começa aqui em cima e ele termina aqui embaixo. Você consegue muito bem delimitar isso. Então, do ponto de vista cirúrgico, ele é um carcinoma basocelular de baixo risco também. Então, quando você vai operar, você sabe que é um baixo risco de você desse tumor recidivar, porque provavelmente você vai tirar tudo durante a cirurgia. Porém, alguns carcinomas basocelulares que são nodulares, eles quando crescem, começam a soltar brotos menores. Percebam aqui que ele vai soltando vários brotinhos. Vai soltando vários pedaços, como se fosse assim, que se a gente falasse de uma forma mais leiga. Esse tipo de tumor aqui chama carcinoma basocelular micronodular. Percebam que esse tipo de tumor ele já é mais irregular. Ele consegue ir até a profundidade, você não consegue delimitar ele com tanta facilidade. Então, o carcinoma basocelular micronodular é o primeiro subtipo histológico de alto risco de recidiva. E por último, aquele carcinoma basocelular superficial, o esclerodermiforme, o morfeiforme que a gente conversou, percebam que ele é mais difícil ainda de ver, né? Eles são vários pequenos fragmentos de tumor espalhados por um estroma extremamente denso. Então, esse tipo de tumor aqui é o que tem o maior risco de recidiva. Então, quando você estiver diante de um carcinoma basocelular esclerodermiforme, você precisa ter bastante cuidado quando for operar esse tumor, porque ele tem alto risco de recidiva. Provavelmente você vai precisar dar margens mais amplas para operar. Então, a gente consegue entender agora por que é que na classificação dos carcinomas basocelulares a gente divide os carcinomas basocelulares em baixo risco, que é o nodular e superficial, e os carcinomas basocelulares de alto risco, que é o micronodular, e morfeiforme ou esclerodermiforme, tá? Então, quando você pega um laudo de carcinoma basocelular para você ver, você tem que ver que é um carcinoma basocelular, mas tem que olhar qual é o subtipo histológico desse tumor, para você programar a sua terapêutica, a melhor abordagem cirúrgica que você vai fazer para esse paciente, né? Principalmente vocês aí que têm um maior interesse na parte de cirurgia plástica, provavelmente vão operar muito desses tumores de carcinoma basocelular localizados na face. Então, precisam ter em mente isso daqui, tá certo? Gravem bem essa informação. E aí, claro, que existem outros fatores de risco, tá? Essa tabela aqui é do NCCN, o National Comprehensive Cancer Network. Então, é o principal órgão que dá os guidelines para o tratamento de câncer, não só o câncer de pele, como
praticamente todo tipo de câncer. Então, vocês podem acessar, é gratuito, entra no NCCN e observa os guidelines de tratamento oncológico, tá? Então, os fatores de risco aqui, de recorrência, tá? A gente falou, é muito difícil o vaso celular da metástase, então quando a gente fala de alto risco, de baixo risco ou de alto risco, a gente está falando de alto risco ou baixo risco de recorrência, quando a gente trata esses tumores. Então, existem características associadas à localização do câncer e às características clínicas do paciente e características patológicas que vão dar, histopatológicas que vão dar baixo risco, alto risco para esse tumor. Então, uma das primeiras coisas que a gente observa é onde esse tumor está localizado. Tá? Se ele é um tumor localizado na área H da face, a gente vai conversar no próximo slide sobre o que é essa área H. Mas na área central da face, ele automaticamente é um tumor de alto risco. Mas se ele é um tumor que está localizado no tórax, no dorso, por exemplo, é um tumor de baixo risco, de recidiva, né? Claro, se ele for menor do que 1 milímetro. Já aqueles tumores de 2 centímetros, desculpa. Mas aqueles tumores localizados em outras áreas da face, que não é área H, se eles forem tumores menores do que 1 centímetro, eles são considerados tumores de baixo risco. Então, a gente precisa, quando está diante de um carcinoma basocelular, observar o tumor e onde ele está localizado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver. Então, a gente vai ver se a borda ela é bem definida ou se ela é mal definida, se é um tumor que nunca foi operado, ele é de baixo risco, mas esse é um tumor que já foi operado e recorreu, é um tumor de alto risco. Os pacientes imunossuprimidos têm maior risco de recidiva. E se foi em algum lugar que foi irradiado, sofreu radioterapia, também tem maior risco de recidiva. Daqui do ponto de vista de patologia, a gente já sabe, né? Então, a gente sabe que o subtipo nodular especial é de baixo risco e os subtipos agressivos são micronodular e esclerodermiformes, são tumores de alto risco. Então, a gente tem que ter em mente tudo isso daqui quando a gente for tratar. Então, o que é essa área? O que significa essa área, então, área H da face? Tá? Essa área H da face é essa área que está pintada aqui de roxo, de lilás. Tá? Então, percebam que um tumor que cresce sobre essa área periocular, nasal, ao redor dos lábios, na orelha, a região pré-auricular, é a área H, ou seja, um tumor. Nessa área, independentemente do tamanho dele, é um tumor de alto risco de recidiva. A gente tem que ter bastante cuidado na hora que for operar esse paciente, quando for tratar esse paciente. Então, tumores que são nessas outras áreas, região malar, aqui na fronte, couro cabeludo, né? Esses já são tumores que é daquela área que a gente chama de área M, né? M é de médio risco, né? Então, são tumores que, se forem menores do que 1 centímetro, são de baixo risco, mas se forem tumores maior do que 1 centímetro localizados nessa região, são tumores de alto risco também. Então, principal coisa para vocês gravarem, as principais informações, ver qual é o local do tumor, se ele está localizado em área H, lembrar os subtipos histológicos, e aí, com isso, a gente consegue definir muito bem qual o tipo de terapêutica que a gente vai aplicar no nosso paciente. Então, a gente divide se um tumor é de baixo risco ou de alto risco para a gente definir qual é a melhor abordagem de tratamento que a gente vai fazer para esse paciente. Aqueles tumores que são de baixo risco, nós geralmente operamos com cirurgias com a margem que a gente dá até de 4 milímetros, tá? Porém, a gente pode fazer outras técnicas terapêuticas, pode curetar e fazer uma eletrocoagulação, pode fazer crioterapia, que é uma aplicação de nitrogênio líquido a menos 97 graus, que a gente aplica sobre a lesão. A gente pode utilizar medicação como Imiquimod. Imiquimod é um imunomodulador tópico que ele estimula os Toll-like receptors do tipo 7, estimula o sistema imunológico. O sistema imunológico leva a uma destruição então do tumor. A gente pode fazer isso em carcinomas basocelulares de baixo risco. Ou a gente pode utilizar o que a gente chama de terapia fotodinâmica também, né, que a gente faz terapia fotodinâmica, aplica uma medicação que ela é fotossensível, as células atípicas absorvem aquela medicação. Quando a gente coloca uma luz, geralmente luz do espectro vermelho, há uma lesão, destruição tumoral. Então, a gente pode fazer outras técnicas que não cirúrgicas nos tratamentos de carcinoma basocelular de baixo risco. Mas, claro que a cirurgia era sempre o tratamento de eleição. Já os carcinomas basocelulares de alto risco, nós precisamos dar margens cirúrgicas maiores, margens pelo menos 6 milímetros de margem. Tá? Então, porque a gente viu ali, do ponto de vista histopatológico, que a gente precisa ter uma maior segurança de quanto
realmente foi tudo retirado para que esse carcinoma base celular ele não recidive. E nos centros que têm disponibilidade, nós podemos fazer uma cirurgia que nós chamamos cirurgia micrográfica de Mohs. Eu não sei quantos de vocês já teve contato, já ouviu falar dessa técnica cirúrgica, né? Mas eu trouxe aqui algumas, só para a gente ver aqui o que é essa cirurgia de Mohs. Isso aqui foi a fonte de onde a gente retirou, isso aqui foi uma adaptação de uma grande colega minha, a doutora Isabela, que fez uma adaptação dessa figura. Na cirurgia convencional, quando a gente retira a peça cirúrgica, o patologista ele faz cortes como se fosse um pão, né? Ele faz alguns cortes aqui e ele avalia a margem por amostragem. Então, do ponto de vista, quando a gente retira um tumor, que o patologista vai ver se a margem está livre ou não, na cirurgia convencional, ele geralmente avalia em torno de 5% da margem, para dizer que a margem está livre. Então, percebam que tem uma grande margem que ele não avalia, mas que a gente assume que ela está livre. Então, existe uma porcentagem grande de erro de margens livres que o patologista vai dar, que na verdade podem estar comprometidas. Na cirurgia micrográfica de Mohs, não, nós fazemos cortes na horizontal e nós temos um controle total das margens cirúrgicas. A gente consegue dentro, né, no intraoperatório, né, você tem um cirurgião, que geralmente é o dermatologista, que vai operando, e ele mesmo observa no intraoperatório se o tumor foi totalmente retirado ou não. Depois que ele tem certeza que ele analisou todas as margens, 360 graus, ele analisou todas as margens laterais, todas as margens profundas, aí ele dá ok e pode fechar, com certeza o tumor foi retirado completamente. Então, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela é indicada para aqueles carcinomas basocelulares de alto risco localizados na face. Aí eu trago aqui mais um uso da dermatoscopia, só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu fiz bastante na residência, tá? O uso da dermatoscopia para demarcação de imagem de carcinoma basocelular, quando a gente tem alguma dúvida, tá? Aqui é um trabalho que foi feito, percebam aqui onde tem essas estrelas, é onde foi dada a margem cirúrgica clinicamente. Mas quando você coloca o dermatoscópio, você consegue ver que aqui ainda tem vasos arboriformes e tem algumas estruturas tumorais ainda, que são microscópicas, que a gente consegue ver com o uso da dermatoscopia. Então, a gente consegue demarcar melhor. Então, se a gente demarca uma lesão com a dermatoscopia, aumenta a nossa chance de retirar completamente o tumor. Então, como é que a gente fazia lá no hospital? Geralmente o pessoal da cirurgia plástica encaminhava o paciente para o nosso ambulatório, a gente fazia dermatoscopia, demarcava onde era a que aborda, né, o limite tumoral no dermatoscópio, e a gente encaminhava novamente para eles fazerem a cirurgia. Então, a gente tinha um contato muito bom, muito próximo aí entre a cirurgia plástica e a dermatoscopia. A gente chegou até a fazer um trabalho lá mostrando que realmente os tumores que eram retirados com demarcação por dermatoscopia tinham menor risco de recidiva quando comparado aos tumores que eram retirados apenas com margem clínica. E aqui só para falar que a gente não falou das flores, né? Tem paciente que não pode operar e existe uma terapêutica relativamente nova que infelizmente a gente não tem a disponibilidade no Brasil, mas que é para vocês já irem se habituando, tá? Isso aqui é uma foto de um artigo do International Journal of Oral Maxillofacial Surgery. É uma paciente que tinha um carcinoma basocelular grande aqui na fronte. Aí o exame de imagem mostrou que ela tinha comprometimento ósseo, comprometimento de globo ocular, as imagens todas mostraram isso. A opção terapêutica aqui era fazer a retirada total do tumor, com enucleação, retirada aqui de um pedaço de substância óssea. A paciente ela não quis ser submetida à terapêutica, eles fizeram um tratamento com essa medicação, que chama vismodegib. Essa vismodegib é um inibidor da via Sonic Hedgehog, que é uma via que faz a proliferação celular do carcinoma basocelular. Perceba que depois de 9 meses ela teve regressão completa do tumor e preservação aqui do olho, que é o mais importante aqui para essa paciente. A gente não tem essa medicação disponível assim aqui no Brasil com facilidade. Essa outra é uma foto clássica do JAMA 2016, um carcinoma basocelular muito grande, muito invasivo, muito agressivo. O paciente teve uma redução aqui com tratamento com vismodegib, depois a gente consegue fazer algum tipo de cirurgia reconstrutora, né? A gente não, vocês da cirurgia plástica, né? Conseguem fazer cirurgia reconstrutora e dar uma qualidade de vida para o paciente. Então é uma possibilidade esse tratamento com essa droga vismodegib quando ela ficar um pouco mais
mais disponível ou surgirem outras drogas. Então, respira. A gente vai começar agora a falar um pouquinho do carcinoma espinocelular, tá? A gente falou que a gente tinha sobre o carcinoma basocelular. Qualquer dúvida fica para o final para a gente conversar. Então, o carcinoma espinocelular é o segundo tumor mais frequente. Ele apresenta um maior risco de metástase, né? Então, enquanto o carcinoma basocelular praticamente não dá metástase, o carcinoma espinocelular ele já tem um risco de metástase, principalmente se ele estiver localizado em alguns locais mais específicos que a gente vai comentar um pouco mais para frente. O carcinoma espinocelular, então, só para lembrar, ele é o mais comum nos pacientes transplantados, tá? O tipo de câncer mais comum nos pacientes transplantados, e ele geralmente deriva de uma lesão pré-maligna. Então, percebam, quando a gente conversou sobre carcinoma basocelular, a gente não falou em nenhum momento de lesão pré-maligna, né? O carcinoma basocelular, ele nasce, que a gente chama de novo, ele nasce na pele normal, simplesmente nasce um tumor. Já o carcinoma espinocelular, a maioria das vezes, ele nasce de uma lesão pré-maligna. E qual que é essa lesão, né? Essa lesão pré-maligna? Geralmente, ele nasce de lesões que chamamos de ceratose actínicas, mas ele também pode nascer, ou surgir de cicatrizes, de queimaduras, ou seja, de qualquer lesão dermatológica crônica que leve a uma lesão dos queratinócitos cronicamente, leve a muita proliferação celular. Em um dado momento ali pode surgir um carcinoma espinocelular. Então, aqui é uma fotografia do Bolonha. O Bolonha é um dos principais livros de dermatologia, que quiser alguma fonte, né, para a gente seguir. E as ceratoses actínicas, elas já se apresentam com essas placas eritemato-ceratósicas. Muitas vezes elas são mais palpáveis do que visíveis, então você precisa tocar o paciente para sentir. Aqui está bem evidente, né? Mas alguns pacientes você precisa palpar, passar o dedo no rosto do paciente para você sentir que tem áreas de aspereza. Então aquilo ali representa que tem atipia ceratinocítica, que tem um maior risco de virar um carcinoma espinocelular. E percebam que esse paciente, né, apresentou um carcinoma espinocelular aqui na região frontal. Tá? Então, essa área toda aqui de fotodano nós chamamos de campo de cancerização. O que é esse campo de cancerização? É toda uma área de pele que sofreu uma radiação crônica e que é um campo minado ali. Em qualquer local ali pode nascer um carcinoma espinocelular. O dano do DNA do ceratinócito ele foi causado e em algum momento pode surgir um carcinoma espinocelular, como aconteceu aqui, infelizmente, nesse paciente. Tá? A gente tem uma alteração que chama quelite actínica, que seria, a grosso modo, uma variante da ceratose actínica, mas quando ela está localizada no lábio. Nesse paciente aqui, talvez tenha até um carcinoma espinocelular de lábio, já talvez, né? Tem uma área muito infiltrada, já que uma área de leucoplasia. Então, a gente precisa examinar os lábios dos nossos pacientes, tá? Porque o carcinoma espinocelular de lábio é, por exemplo, um dos que pode dar metástase linfonodal com maior frequência, né? Principalmente para linfonodo submandibular. Bom, e qual é a história natural de uma ceratose actínica? Ela sempre vai evoluir para um carcinoma espinocelular? Não, né? A ceratose actínica, ela tem aqui é a queratose actínica ou ceratose actínica, tá? Então, a ceratose actínica, ela pode regredir espontaneamente, se o paciente for aplicando filtro solar, ou, enfim, observando. Ou a ceratose actínica, ela pode se manter como uma ceratose actínica, ou a ceratose actínica, ela pode evoluir para um carcinoma espinocelular. A gente estima que essa taxa de evolução seja de 0,6% ao ano, né, de evolução de QA para o SEC. Como é que é essa fisiopatologia da ceratose actínica? E, geralmente, a ceratose actínica ela começa com uma atipia dos ceratinócitos e eles vão progredindo. Então, ceratose actínica grau 1 é localizado só aqui, mas no terço inferior da epiderme. A ceratose actínica grau 2, 2/3 da epiderme. Ceratose actínica grau 3 pega mais de 2/3 da epiderme, e a gente chama isso de SEC in situ, né? E o SEC in situ ele pode invadir. Essa é a via clássica, mais ou menos com que vocês estudam em NIV, né? Em NIC, essa via clássica de evolução de lesão pré-maligna até uma lesão maligna. O que a gente sabe hoje é que parece que a maioria dos carcinomas espinocelulares, na verdade, eles não passam por essa história natural. Muitas vezes eles passam direto de uma ceratose actínica grau 1 para um carcinoma espinocelular invasivo. Então,
antigamente existia uma conduta expectante, às vezes, sobre a queratose actínica, porque ela precisaria evoluir até virar um carcinoma espinocelular. Hoje a gente sabe que a gente precisa, o ideal é que a gente trate essas ceratoses actínicas, porque elas podem, de uma lesão inicial, já evoluir com invasão. Então eu trago esse esqueminha aqui bem rudimentar e simples, só para aquelas pessoas que estão ainda no começo da faculdade, só mostrando aqui que a gente tem essas células azuis seriam queratinócitos atípicos, quando elas estão em toda a epiderme, a gente chama de carcinoma espinocelular in situ, e quando essas células atípicas elas invadem a derme, que é essa área mais clara aqui, nós chamamos de carcinoma espinocelular invasivo. Então, clinicamente, perceba uma grande diferença entre um carcinoma basocelular e um carcinoma espinocelular. Os carcinomas espinocelulares eles são muito mais ceratósicos, são mais infiltrados, são lesões mais verrucosas. Tá? Aqui é uma que algumas pessoas chamam de variante do carcinoma espinocelular, outros acham que não, que é uma lesão benigna, que é o ceratocantoma, que ele geralmente se apresenta com essa lesão crateriforme, com essa ulceração central, de crescimento rápido. Né? Alguns acham que é uma variante do carcinoma espinocelular e outros acham que é outro tipo de lesão. Aqui um carcinoma espinocelular de lábio, então aqui esse paciente a gente precisa palpar linfonodo, ele tem chance, principalmente linfonodo submandibular, de ter metástase linfonodal, e isso pioraria muito o prognóstico desse paciente. Essa outra fotografia aqui mostrando um carcinoma espinocelular que surgiu sobre uma cicatriz de queimadura prévia, um paciente que tinha uma queimadura, que sofreu uma queimadura há muitos anos, ficou com a cicatriz prévia e um carcinoma espinocelular surgiu sobre uma área de queimadura prévia. Isso aqui a gente chama de úlcera de Magellan, tá? É um tipo de que pode surgir sobre essa úlcera de Magellan, pode ser um carcinoma espinocelular que surge sobre a área de cicatriz prévia ou surge sobre uma úlcera varicosa, ou úlcera qualquer, uma outra úlcera, e esses tumores também têm um maior risco de metástase, esses tumores são mais agressivos. Palpar linfonodos desses pacientes que ele tem um maior risco de metástase linfonodal. Aqui, novamente, aquela tabela do NCCN, aqui agora para o carcinoma espinocelular, tá? Então, do ponto de vista clínico, eles têm mais ou menos a mesma característica do tamanho, né, na área L, que são a área de tronco, a área M menor do que 1 milímetro, menor que 1 centímetro, naquelas áreas de não H, né, da face. Isso vale tanto para o carcinoma basocelular quanto para o espinocelular. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O que ele vai diferir do carcinoma basocelular é que o tipo histológico, né, o patologista aqui, ele vai te dar informação se o carcinoma espinocelular ele é pouco diferenciado. Se for pouco diferenciado, é um carcinoma de alto risco de metástase, aqui tem um alto risco de metástase ou de recidiva. E se ele for um tumor bem diferenciado ou moderadamente diferenciado, é um tumor de baixo risco de recorrência ou recidiva. Uma outra coisa muito importante é a gente ver até onde o tumor invade. Tá? Se é um tumor que invade mais de 6 milímetros ou vai até a gordura, o subcutâneo, é um tumor de alto risco de metástase, e os tumores que têm menor do que 6 milímetros de invasão são tumores de menor risco de metástase. Então, aqui é só um resumo, né? O que é que eu acho que vocês precisam saber aqui do carcinoma espinocelular para saber se ele é de alto risco ou baixo risco. Eu gosto de dividir ele em alguma característica clínica e característica do tumor. Tá? Então, carcinomas espinocelulares que estão na área central da face, localizado em lábio, localizado em orelha, palpa linfonodo, atenta para esse tumor aqui, ele tem maior risco de metástase e maior risco de recidiva. Pacientes imunossuprimidos, transplantados de órgão sólido, principalmente com o uso de ciclosporina e azatioprina, são as duas drogas mais associadas ao surgimento de carcinoma espinocelular. Preste atenção nesses pacientes. Pacientes que sofreram radiação, radioterapia prévia, que tem cicatriz ou úlcera prévia, cuidado com a úlcera de Magellan, é um tumor também de alto risco. E quanto à característica do tumor, o patologista vai te falar se é um SEC ele é diferenciado, bem diferenciado ou indiferenciado. Se for indiferenciado, de alto risco, aqueles tumores que vão para o subcutâneo ou têm maior do que 6 milímetros, e aqueles tumores que têm invasão perineural, né, que estão já invadindo o nervo ali, também ele tem maior risco de recidiva, maior risco de metástase. Então, sempre palpar linfonodo, tá, pessoal, nesses pacientes de carcinoma espinocelular. Percebam que eu estou frisando muito, né? Eu não falei nada de linfonodo nos pacientes com carcinoma basocelular, mas nos carcinomas espinocelular, fiquem atentos, né, para essa possibilidade.
E aqui o tratamento, não vou falar com muitos detalhes aqui, mas também aqui do NCCN, do carcinoma espinocelular, mas é mais ou menos aquilo para o carcinoma base celular. Se ele é de baixo risco, a gente pode curetar, fazer eletrocoagulação, mas o ideal é fazer cirurgia, né, com margens aqui de 4 milímetros ou até 6 milímetros, tá? Naqueles carcinomas espinocelulares de alto risco, o ideal, no melhor do mundo, é fazer cirurgia micrográfica de Mohs, aquela mesma técnica cirúrgica que a gente conversou agora há pouco. Né? No mundo real, na maioria dos locais, não tem cirurgia micrográfica de Mohs. A gente faz margens cirúrgicas, cirurgia padrão com margens cirúrgicas. Aqui no NCCN, ele bota com margens cirúrgicas mais amplas, né? Ele não dá quantos milímetros realmente precisa. O que ele fala no rodapé é que essas margens cirúrgicas mais amplas seriam de pelo menos 6 milímetros de margem, tá? E aí eu só queria chamar a atenção é que se os pacientes ele têm uma invasão perineural, né, extensa, mesmo que as margens já estejam negativas, a gente considera fazer uma radioterapia adjuvante naquele tumor, tá? Então, observar depois do laudo tratado se o paciente tem uma invasão perineural importante ou não. Então, aqueles pacientes que a gente operou com margens amplas, mas que as margens foram positivas ainda, aí a gente encaminha para cirurgia de congelação, faz cirurgia micrográfica de Mohs, não tem jeito, porque esses tumores são agressivos, vão ser mais difíceis de tratar. Então, para finalizar, eu trago aqui para vocês, né, um resumo de diferença entre os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares. Tá? Então, do ponto de vista de epidemiologia, o basocelular é o tumor maligno mais comum, o carcinoma espinocelular é o segundo tumor maligno mais comum, mas ele é mais comum nos pacientes transplantados, né, como a gente falou. Do ponto de vista clínico, o carcinoma basocelular ele apresenta um brilho perolado e tem telangiectasias, enquanto o carcinoma espinocelular é mais ceratósico, mais infiltrados. Aqui uma informação importante é que o carcinoma basocelular ele está mais relacionado àquela exposição solar intermitente, o paciente que sofreu algumas queimaduras, enquanto o carcinoma espinocelular é aquela exposição mais crônica, o paciente que trabalhador de roça, trabalhador em área em ambiente livre, né, ambulantes, por exemplo, que tem a pele com intenso fotodano. O carcinoma bacelar ele não tem uma lesão precursora, como a gente comentou, enquanto o carcinoma espinocelular geralmente se origina de uma ceratose actínica, se origina de úlceras, de queimaduras ou de cicatrizes, lembrar da úlcera de Magellan, do maior risco de recidiva e de metástase. Então, enquanto que o carcinoma bacelar tem um risco muito baixo de ter metástase, o carcinoma espinocelular, cerca de 5% pode apresentar metástase, é baixo, mas não é desprezível, a gente precisa ter atento. E o maior risco de metástase é naqueles tumores localizados em lábios e cicatrizes ou úlceras. Então, a gente precisa estar mais atento nos carcinomas espinocelulares nesses locais. Tá bom, pessoal? É isso. Aqui é meu Instagram profissional. Quem quiser entrar, tem alguns vídeos que eu coloco, disponibilizo. Fiquem à vontade de entrar, tirar alguma dúvida que vocês eventualmente queiram, e eventualmente a gente coloca várias perguntas, questionamentos, algumas videoaulas lá e a gente consegue fazer uma boa discussão. Tá bom? Então hoje agora a gente abre para perguntas aí, se alguém quiser, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu quero agradecer primeiro a aula do Dr. Bruno. Tenho certeza de que foi muito proveitosa, é uma novidade para mim e para muitos dos ligantes da Liga de Cirurgia Plástica da UFIX, para todos os presentes também. Quero ressaltar que agora a gente abre para perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma consideração a fazer, você pode clicar aqui no chat e mandar sua dúvida para a gente. E, no enquanto, eu vou passar a palavra, então, para o Joshua, o presidente da Liga de Cirurgia Plástica da UFIX, para ele passar um pequeno recado para vocês. Eu quero ressaltar também o convite para o segundo módulo da aula, na semana que vem. O Dr. Bruno vai continuar a aula sobre câncer de pele, né, doutor? Sim, sim, é a próxima aula, semana que vem, esse mesmo horário, não é isso? A gente vai falar sobre melanoma. Isso. Então, a próxima aula vai ser sobre melanoma. E é isso, eu aguardo vocês. Quero passar a palavra para o Joshua, então, presidente da Liga de Cirurgia Plástica da UFIXPA.
por favor. Então, primeiro, boa noite a todos e agradecendo também ao Dr. Bruno pela maravilhosa aula que apresentou agora. Também queria agradecer a todos os participantes de hoje e, como o Petro já falou, convidar todos para o segundo módulo da nossa aula de melanomas, que vai ser o dia 24, ao mesmo horário, às 7h30. Por favor, completar seguir o Instagram da Liga para poder se manter com as informações. E agradecendo de novo pela maravilhosa aula. Muito obrigado, professor. Eu queria só pedir uma última coisa para quem assistiu a nossa aula. Se puder dar um feedback para a gente aqui no chat ou dar um feedback para a gente também no Instagram, a gente agradece. Se vocês forem fazer algum story, marca a gente, marca a Liga de Cirurgia Plástica, marca o Dr. Bruno e a gente vai repostar. E esse feedback de vocês é muito importante para que a gente possa continuar trazendo outras aulas, possa continuar trazendo outras pessoas que são referências para criar um conteúdo interessante para vocês. Dr. Bruno, tem uma dúvida que surgiu aqui da Gabriele. Ela perguntou o seguinte: na sua opinião, o tratamento com Efurix e Picato poderia ser eficiente para um carcinoma espinocelular in situ, do tipo ceratose actínica de alto grau? Bom, obrigado, Gabriel, pela pergunta. Primeiro, assim, o Picato, né, que é o engenoma-butato, ele saiu do mercado aqui, né? A gente não tem mais no Brasil, pararam de fabricar. A gente pode tentar, de bula não é indicado a gente tratar um carcinoma espinocelular com Efurix, tá? Mas a gente acaba, às vezes, na prática, a gente acaba utilizando, sim, o Efurix para tratamento. Geralmente a gente usa o Efurix e utilizava o Picato mais para tratar o que a gente chama de campo de cancerização, né? Que a gente mostrou ali a foto do paciente que tem um fotodano extenso, né? Muitas ceratoses actínicas. Então a gente aplica a medicação. O Efurix, geralmente, vou aproveitar para falar, né? Para quem não conhece, o Efurix, ele é o 5-fluoracil, ele é um antimetabólito que ele inibe a proliferação celular. Então, a gente geralmente passa numa área que tem muitas ceratoses actínicas, 2 vezes por dia, por 4 a 6 semanas, e aí a gente reavalia o paciente. Então, nos carcinomas espinocelulares que são in situ, você poderia utilizar, a gente acaba tendo algumas ocasiões específicas, mas não é o ideal. Doutor Bruno, eu tenho uma dúvida aqui que o senhor mencionou no começo da aula, né? O senhor mencionou a área H, né? E eu fiquei com uma dúvida, por que a área H representa uma área de alto risco? Eu não, assim, talvez o senhor tenha mencionado, eu não reparei, mas eu entendi que ela é uma área em que tem um risco de incidência maior, né? Eu queria entender o porquê. Tem uma área H, a área central da face, ela é uma área que tem muita inervação, tá? Então começa aí. Então assim, quando um tumor, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, ele envolve o nervo, ele já é um carcinoma de alto risco, a gente viu ali, né? Então se ele tem invasão perineural, às vezes ele pode acompanhar o nervo crescer, o tumor ele cresce ao longo do trajeto nervoso e fica muito difícil de fazer a ressecção. Então, só por isso, essa área H da face, por ser uma área que tem uma maior inervação, ela já é de alto risco. Uma outra coisa que acontece é que você concorda comigo que são áreas muito nobres da face, perto da boca, no nariz, ao redor dos olhos. O cirurgião tem uma tendência a tentar poupar tecido, né? Então, isso faz com que o tumor aconteça de ter uma maior recidiva. Mas, do ponto de vista mais biológico, fisiopatológico, seria mais pelo envolvimento neural. Tá certo, muito obrigado. Tem uma outra dúvida aqui do Guilherme Roloff Cardoso. Ele perguntou se existem opções de terapias neoadjuvantes para carcinoma espinocelular. Bom, terapia neoadjuvante é quando a gente trata, né, um tumor
tira um tumor e depois a gente faz algum tipo de quimioterapia, né? Assim, a gente não costuma fazer isso. A gente pode fazer, por exemplo, neoadjuvância seria uma radioterapia num tumor que tem muito envolvimento neural. Isso é uma radioterapia neoadjuvante, que a gente pode falar, né? Retirou toda a lesão, mas pelo risco de recidiva, a gente faz uma radioterapia neoadjuvante. Se a gente não tem quimioterápico, a gente não faz quimioterapia para isso, para carcinoma espinocelular. O que tem são para os carcinomas espinocelulares metastáticos, tá? Então, quando você tem um carcinoma espinocelular que tem metástase à distância ou metástase linfonodal, você pode fazer quimioterapia. Essa quimioterapia, a gente geralmente, não a gente quanto dermatologista, né? Isso é mais uma área da oncologia, mas o oncologista geralmente trata com quimioterápico padrão, os quimioterápicos antigos, geralmente cisplatina, alguns agentes alquilantes ou derivados ou as platinas, eles fazem, mas os resultados são ruins, né? Mais recentemente, existem vários trabalhos com medicações novas que são terapias-alvos e imunoterapias, tá? Então, existem alguns trabalhos com algumas drogas que a gente vai conversar, isso está bem sedimentado para melanoma, mas a gente vai conversar sobre isso. São drogas que a gente chama de anti-PD1 ou o ligante do PD1, tá? Que são drogas novas utilizadas para o tratamento do carcinoma espinocelular metastático ou inoperável, tá? Então, lá no ICESP tem alguns trials acontecendo, né? O ICESP é o Instituto do Câncer aqui de São Paulo, tá? Que é vinculado ao Hospital das Clínicas, que é para aqueles pacientes que têm carcinoma espinocelular que são inoperáveis, são muito grandes, por assim, não dá para operar, ou que são metastáticos, que estão testando essas drogas, essas drogas novas, anti-PD1. Mas tudo isso é protocolo de pesquisa, não é utilizado na rotina, por isso que eu não citei aqui na aula. Mas muito boa pergunta, obrigado aí. Doutor, tem uma outra dúvida que eu deixei passar aqui. O usuário PC perguntou: pessoas com maior predisposição ao câncer de pele devem optar por outro diurético e não hidroclorotiazida? Desculpa, como é a pergunta? Você pode repetir? Pessoas com maior predisposição ao câncer de pele devem optar por outro diurético e não hidroclorotiazida? Obrigado aí pela pergunta, usuário PC, né? A gente não sabe quem que é, mas enfim, acho que ele tirou essa dúvida porque no ano passado, não sei se foi ano passado, ano atrasado, enfim, há não muito tempo, saiu um artigo a gente chama no JAAD, né? O Journal American Academy of Dermatology, que mostrou que os pacientes que faziam uso de hidroclorotiazida apresentavam maior risco de ter câncer de pele, né? Depois fizeram isso para carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular, e eles mostraram que os pacientes que faziam uso de hidroclorotiazida tinham maior risco, né? A hipótese é que a hidroclorotiazida, como uma medicação que é fotossensibilizante, ela levaria a um maior dano do queratinócito quando o paciente estivesse exposto à radiação ultravioleta. Então, isso causou um certo alvoroço aí na comunidade médica, tanto da parte da dermatologia quanto da parte dos cardiologistas, né? Mas a gente vamos pensar junto nisso daí, né? O trabalho ele foi feito foi uma coorte retrospectiva, um trabalho muito bem feito, mas se a gente pensar em tudo na medicina, risco-benefício que a gente coloca, né? Os diuréticos, eles são uma droga extremamente importante para o tratamento da hipertensão arterial, né? Então, eles são uma das drogas que reduzem mortalidade, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles reduzem também a mortalidade, são drogas extremamente importantes. Então, não faz sentido a gente deixar de prescrever essa medicação para esses pacientes ou pelo um risco possível de ter carcinoma espinocelular ou carcinoma basocelular. Então, apesar de realmente ter esse um pouco maior risco, se eventualmente esse paciente tiver um câncer de pele, a gente trata, né? Mas a gente precisa, o mais importante é otimizar o controle da pressão arterial, porque a mortes cardiovasculares por infarto, acidente vascular cerebral são muito mais prevalentes, mais importantes do que a morte ou algum desfecho desfavorável
por um câncer de pele, tá? Então, se ficou clara a pergunta, não ficou muito claro, pode falar, mas resumindo a ópera, existe um risco maior de ter câncer de pele, mas não faz sentido nenhum a gente deixar de usar a medicação por esse risco, tá? Doutor, obrigado por responder essa pergunta. A Gabriele, que fez a pergunta anterior, tem outra dúvida. Ela perguntou, professor Bruno, o que você acha da microscopia confocal para o carcinoma que citei? Queria saber também o que acha a respeito do Ixion para tratar esse mesmo tipo de carcinoma. Estou perguntando porque tem um caso na família e a médica que está tratando optou por não operar. A microscopia confocal é um método que a gente faz uma microscopia com esse aparelho, né, que a gente coloca na pele, diretamente na pele do paciente, e a gente consegue mais ou menos reconstruir a pele, tentar fazer uma aproximação com a patologia, tá? E aí a gente consegue reconstruir mais ou menos para ver o nível de atipia, né, onde é que tem a lesão. Geralmente a gente não utiliza a microscopia confocal para avaliar se é um carcinoma espinocelular in situ. Geralmente a gente faz uma biópsia realmente, vê que é um carcinoma espinocelular, enfim. Bom, se é um carcinoma espinocelular in situ, de baixo risco, enfim, não vejo problema em tratar com Ixion, tá? O Ixion é imiquimod, né, para quem tá, o Ixion tem dois nomes, né, não tem um conflito de interesse, mas o Ixion ou Modic são os nomes comerciais do imiquimod. Eles podem ser utilizados, sim, para tratamentos de carcinomas espinocelulares in situ, de baixo risco. A gente trata bastante no HC paciente assim. Acho que é uma conduta aceitável. É claro que a gente avalia cada caso em si, mas pelo que você está me falando aí, é um carcinoma espinocelular que veio na ceratose clínica, in situ, superficial, de baixo risco. Acho que não tem problema de fazer a terapêutica com Ixion, não. Então, como eu falei, a baixo risco você poderia tratar isso com crioterapia, por exemplo, com algum método destrutivo, né? E o Ixion é também uma possibilidade para esse caso. Então, só para a gente não alongar demais, também não tomar muito tempo do senhor, tem uma última dúvida da Ana Terezinha Conzen. Ela diz, obrigada pela aula, professor, e parabéns à Liga. Tenho uma curiosidade, Obrigado. O senhor mostrou algumas fotos chocantes de rostos afetados de pacientes. Como chegaram a esse ponto e em quanto tempo? Então, acho que é uma pergunta sobre a evolução da doença, né? Bom, o carcinoma, as fotos mais chocantes, né, que foram mostradas aqui foram duas fotos de carcinoma basocelulares, tá? Então, o carcinoma basocelular, de modo geral, ele é um carcinoma muito indolente, de início, uma evolução muito lenta, né? E geralmente é assim. O que acontece algumas vezes, tem paciente que não busca atendimento médico, ele tem medo da doença, enfim, não procura atendimento. O que acontece, às vezes, é que o carcinoma basocelular, como ele é um tumor muito indolente, às vezes o pessoal faz um diagnóstico numa paciente idosa, às vezes de 85, 90 anos, e a família às vezes não quer tratar, não quer operar, porque fala, ela tem poucos, não vai sobreviver muito tempo, enfim, às vezes o médico mesmo fala, não vale a pena submeter a cirurgia, e o paciente às vezes vive por muito tempo, mais 10, 15 anos aí, e toma proporções muito grandes o tumor, né? Então, assim, são vários anos de evolução, realmente, é lenta a doença não começa daquele jeito, né? São vários anos até chegar àquele ponto ali de ser um tumor inoperável. Assim. Então, doutor, mais uma vez quero agradecer a sua aula. Com certeza foi muito proveitosa para mim. Quero agradecer em nome também de todos os presentes, em nome da Liga de Cirurgia Plástica da UFSPA. E quero reforçar o convite, então, todos os presentes para a aula da semana que vem. E a gente espera vocês no dia 24, às 19h30 também, aqui na mesma plataforma. A gente vai enviar o convite pelo Instagram. Se vocês puderem divulgar para os seus amigos, pessoas que tenham interesse, reforço o convite e tenho certeza que vai ser ótimo. Então, mais uma vez, obrigado, doutor, e uma boa noite para todos os presentes aí. Muito obrigado aí. Espero todo mundo aí na próxima semana. E, mais uma vez, reforço, quem quiser seguir, pode ir lá no prof. Bruno.Souza, no Instagram.
e mandar mensagem, alguma dúvida aí que a gente sempre responde, ele vai respondendo, discutindo junto, aprendendo junto. Obrigado aí de novo pelo convite, a Petros aí, ao Joshua, e até a próxima semana. Até boa noite, turma.